Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. É a terceira vez que vocês me veem com essa roupa e essa cara essa semana e eu gostaria de me desculpar. Tive alguns problemas, estou regravando quase todos os vídeos no mesmo dia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso Diane Schuler, ou o caso da tragédia em Taconic Parkway. Como sempre, eu gostaria de começar o vídeo dizendo que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Esses vídeos são feitos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. O vídeo de hoje envolve um acidente de carro e a morte de crianças. Então, se você tem algum problema com isso, eu já quero avisar. Toma cuidado. Diane Schuler, então, ela nasceu no dia 13 de novembro de 1972 em Nova York. Ela tinha 4 irmãos e era conhecida por ser uma mulher durona, uma mulher que podia se virar sozinha, uma mulher forte e independente. Tipo, todo mundo dizia isso dela. Ela era muito inteligente, muito capaz de se virar, não importa o que aconteça, ela sempre dava um jeito de seguir em frente. Quando adulta, ela se casou com Daniel Schuler e teve 2 filhos, Erin e Brian. As pessoas sempre descreveram ela como capaz de tudo, organizada, aquela mãe que sabe de tudo que está acontecendo o tempo todo. Tinha tudo sempre organizado, estava sempre preparada, nada nunca faltava na vida dela nem na vida dos filhos, porque ela estava sempre bem preparada. E o casal também tinha um cachorro. É bom avisar isso agora. No dia 26 de julho de 2009, a Diane e o marido foram com os filhos, mais 3 sobrinhas, Kate, Allison e Emma, e o cachorro deles. Eles foram acampar em um lugar chamado Hunter Lake. Eles foram passar alguns dias acampando. Todas as crianças eram menores de 10 anos de idade. E então eles tinham um casal, um cachorro e 5 crianças. Depois de 2 dias acampando, o Daniel acordou um pouco mais cedo do que todo mundo, fez café e começou a juntar as coisas para eles irem embora. Lá pelas 7, ele acordou a Diane tomou um cafezinho com ele e acordou as crianças para todo mundo se arrumar, fechar as barracas, né, guardar tudo e seguir para voltar para casa. At 6 o'clock, I went down to my boat to clean it out, do what I gotta do. Back about 6:45, 7 o'clock, I woke her up saying we had to start cleaning the camper so we can start getting home before traffic. We woke up, started packing the bags slowly, started waking the kids up slowly, and I walk them to the car and we load them up. We had a cup of coffee, 2 cups of coffee, and then we left. Yeah, I kissed everyone goodbye, and my wife. Eles decidiram então que o Daniel ia levar o cachorro pra casa, porque o cachorro com as crianças no carro não ia dar certo. E a Diane, que tinha uma minivan emprestada, na verdade a minivan era do irmão dela, ia colocar todas as crianças no carro e levar os sobrinhos até a casa do irmão e depois voltar pra casa com os filhos. Eles tinham um dia inteiro pra fazer essa viagem, calmamente ia dar tudo certo. Às 9h30 da manhã, eles foram até o McDonald's comer. Muito estranho, né? Mas os americanos comem McDonald's no café da manhã. Depois eles passaram em um posto de gasolina. Nesse posto de gasolina, a Diane entrou pedindo por remédios para dor. Ela estava com muita dor. Não se sabe até hoje qual era essa dor que ela estava sentindo. Ela não conseguiu os remédios. O posto de gasolina onde ela parou não tinha remédios. Ela teria a oportunidade de entrar em vários outros postos de gasolina no caminho, mas por algum motivo ela não entrou em nenhum outro posto de gasolina. Existe a teoria de que ela estava com dor de dente, de que ela estava com um abscesso, um inchaço, até porque o marido dela disse que ela tinha ido várias vezes no dentista, mas ela tinha medo de dentista. Então ela simplesmente ignorava o problema. Então ela podia estar com dor de dente. É uma teoria. Depois das 11 da manhã, eles partiram então para casa realmente. Quando a minivan alcançou as rodovias estaduais, a polícia começou a receber ligações de que tinha uma minivan muito acelerada na rodovia e existia um risco muito grande de acidentes. Era muito perigosa, acelerada, e eles estavam dizendo que a motorista parecia estar um pouco agressiva. Às 11h37, de dentro do carro, a Diane ligou pro irmão, que é o pai das meninas, e ela avisou que eles poderiam demorar para chegar em casa, que o trânsito estava ruim. O que não faz muito sentido, porque o trânsito não estava muito ruim. Ela estava acelerando muito. Então, será que eles tinham um horário marcado? Porque ela estava acelerando muito. Às 11h45, a Diane foi vista com a minivan estacionada na beira da estrada e ela parecia estar passando mal, parecia estar vomitando. Mais uma vez, algumas pessoas chamaram a polícia para dizer que tinha uma pessoa passando mal na beira da estrada.
Ela foi vista uma segunda vez vomitando novamente. E foi aí que as pessoas já estavam tipo, por que ela não pediu ajuda? Se tu tá parado no meio da estrada, tu não consegue mais dirigir, tu tá passando mal, pede ajuda, pede um guincho, sabe? Mas não, ela não pediu ajuda de ninguém, ela simplesmente continuou a jornada. À 1 da tarde, ela ligou pro seu irmão de novo, mas quando ele atendeu, ele percebeu que não era ela, era uma das filhas dele. Ela parecia estar chorando, então ele pensou que talvez elas estivessem com saudade da mãe, né? Elas passaram alguns dias sem ver os pais. Então ele passou pra mãe. A mãe atendeu o celular e ela disse que a filha estava chorando, estava muito assustada. E a filha disse, Mom, there's something wrong with Aunt Diane. Foi só isso que ela falou. Mommy, something's wrong with Aunt Diane. Mommy, something's wrong with Aunt Diane. And she was crying. Mm-hmm. I didn't understand. I said, what do you mean? And I could hear Allison crying in the background. I said, let me talk to Aunt Diane. And so Diane got on the phone and she just kept saying they're playing, they're having fun. Aí a menina passou o celular pra tia. A Diane disse que as crianças estavam só brincando. Que elas estavam se divertindo. Mas até hoje os pais dizem que não, que elas estavam muito assustadas. Dava pra ouvir no telefone que elas estavam bem assustadas com o que estava acontecendo. A ligação acabou sem ninguém se despedir. E a Diane deixou o celular no meio da estrada. O celular foi encontrado um tempo depois. No meio da estrada. Durante a próxima hora, o irmão então tentou ligar pra Diane várias vezes, mas ninguém atendia, o celular tinha sido jogado no meio da estrada. Então ele ligou pra polícia. À 1h30 da tarde, outros 2 motoristas ligaram pra emergência para dizer que a minivan estava muito perto da beirada da estrada. Parecia que ela estava querendo cair da beirada da estrada, literalmente. E aí, no fim dessa estrada, havia uma rampa que entrava na rodovia. Saindo de uma rua que, tipo, era uma rua de mão única. Então ela só entrava na rodovia. A Diane, por algum motivo, ao invés de entrar pelo lado certo, ela entrou pelo lado onde saía. Deu pra entender como ela? Ela entrou na contramão. Aquilo lá era só uma entrada na rodovia. E aí ela usou como uma saída. Então ela foi na contramão. Foi na contramão. Eu não sei dirigir, gente. Eu não sei se eu tô explicando isso direito. As placas diziam que ela não podia entrar, mas ela entrou. Tinha placas. Ela entrou na contramão. Logo nessa hora, 4 pessoas já estavam ligando, dizendo que tinha uma minivan na contramão, na estrada. Estava acelerando muito. Eles continuaram assim durante 3 quilômetros até finalmente bater o carro. Ela bateu de frente com o carro e depois do impacto o carro desviou e acabou ficando no caminho de um terceiro veículo que bateu na lateral desse carro. A minivan foi atirada para fora da estrada e rolou colina abaixo. Os passageiros do terceiro veículo sobreviveram e conseguiram ligar para a emergência. Na ligação, eles descrevem que foi uma batida que 3 carros foram atingidos. Um dos carros parecia estar saindo fumaça, parecia estar pegando fogo. E aí podia ter um possível incêndio, uma possível explosão. Isso não aconteceu, não teve explosão. What mile mark are you at? Any injuries? No, we have fatalities. Fatality at the scene? Send an ambulance too. We have a possible car fire. Eu não recomendo procurar imagens desse acidente, porque tá feio o negócio, tá péssimo. Por algum motivo, várias pessoas publicaram imagens dos corpos. Então não procure no Google. A análise da polícia mostrou que as crianças aparentemente não estavam usando cinto de segurança e que tinha uma garrafa de vodka dentro do carro. Diane, sua filha Erin e 2 das suas sobrinhas morreram na hora. A outra sobrinha parecia ter chances de sobreviver, porém, infelizmente, ela faleceu no hospital. E o filho da Diane, o Brian, ele ficou preso entre os corpos das primas e acabou conseguindo sobreviver, meio que amorteceu ali a queda quando o carro rolou. Ele sobreviveu. Ele ficou no hospital durante muitos meses. Ele teve danos no olho e no nervo óptico e tal, mas ele sobreviveu. E ele tá vivo até hoje, conseguiu se recuperar. No segundo carro, né, o carro que a Diane bateu, haviam 3 homens, Michael Bastardi, Guy Bastardi e Dan Longo, e os 3 morreram na hora.
E o pessoal do terceiro carro quase não se machucou, assim. Eles realmente... ficou tudo bem com eles. Então, o que aconteceu é um mistério. Até hoje não se sabe. Os investigadores começaram a procurar pistas, encontraram a garrafa de vodka dentro do carro e podiam indicar que ela estava bebendo enquanto dirigia. Principalmente se ela estivesse sentindo dor, talvez ela estivesse com muita dor, queria aliviar e beber um pouco de vodka dentro do carro. Porém, o marido dela e a família toda dela até agora, até hoje, mesmo as pessoas que perderam filhos ali no acidente, eles estão certos de que ela nunca faria isso, de que isso não é possível, de que ela nunca beberia com as crianças no carro. Eles acreditam assim realmente na moral dela, de que ela não faria isso. A autópsia mostrou então que o nível de álcool no sangue dela era de 0,19 miligramas? mg. 0,19 é o triplo do permitido pra você dirigir. Então ela tava bêbada. Ela tava dirigindo bêbada. Ela também tinha altos níveis de THC, indicando ali o consumo de maconha. Mas o álcool é uma coisa que você percebe atualmente. Tipo, ela tem que ter bebido na hora pro nível de álcool realmente indicar esse assim tão alto. Agora o THC não. O THC pode ter sido de dias antes. Então ela podia não estar alta de maconha, mas ela estava bêbada, com certeza. Os órgãos dela não indicavam o uso prolongado de nenhuma droga. Então ela não era como se ela fosse alcoólatra há muito tempo ou viciada há muito tempo. Ela simplesmente usou recentemente essas drogas. Toda a família não conseguia acreditar que isso acontecia, eles acham que isso é impossível, assim como todos os atendentes dos comércios onde ela esteve antes da loucura começar disseram que ela não estava mal, ela não parecia bêbada, ela não estava bebendo nada alcoólico e ela não estava cambaleando, ela não estava confusa, as palavras não estavam saindo erradas, não tinha nada que indicasse que ela estivesse bêbada ou que ela estivesse incapacitada de alguma maneira. Mas, mais uma vez, ela foi vista vomitando na beira da estrada, né? Tem isso também. Quando eles disseram que a dor de dente podia ter causado esses problemas, eles olharam o corpo dela antes de enterrar mais uma vez e não tinha nada nos dentes. Ela não tinha nada que indicasse que ela podia estar sentindo dor de dente. Então, não se sabe mesmo. Hoje, o Daniel continua dando o seu melhor pra defender a esposa e dizer que não foi culpa dela, que não tem como ter sido culpa dela, que alguma outra coisa deve ter acontecido. Existem até teorias de, tipo, fenômenos químicos que podiam ter acontecido no corpo dela, que podiam ter criado o álcool ali, tipo, espontaneamente dentro do estômago dela. Várias coisas assim que podiam ter acontecido, mas não. Eles tentaram ver um negócio pra exumar o corpo pra examinar de novo, mas acabou não acontecendo. As famílias dos homens que morreram, assim como o irmão da Diane, tentaram processar o Daniel, mas acabou também não dando certo. Foi tudo cancelado. E é isso. Tipo, acabou por aqui. Até hoje não se sabe o que aconteceu, por que ela fez o que ela fez, como ela fez o que ela fez. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana e eu tô tentando recuperar o tempo perdido. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Muito obrigada se você deixou seu like, seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!